Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. Se inscreva e deixe seu gostei no canal do professor Gabriel. Atualmente, nós sabemos que as funções renais nos possibilitam filtrar pouco mais de 1 litro de urina por dia. Mas nem sempre foi assim. Hipócrates, um clínico pragmático, era médico, nascido em Cos no ano de 460 a.C. Ele não quis se aventurar por teorias fantasiosas e se limitou a uma prática que duraria cerca de 2000 anos, a observação da urina. Começando pela Antiguidade Clássica, nós temos Aristóteles. Aristóteles era um filósofo, nascido em Estágira, na Grécia, no ano de 384 a.C. Aristóteles considerava os rins como ornamentos perfeitamente dispensáveis, que só serviam para manter o perfeito funcionamento da bexiga. Galeno foi o fundador do método experimental em medicina. Ele era um médico e filósofo, nascido em Pérgamo no ano de 129 a.C. Galeno fez o que lhe competia e contradizia uma série de disparates feitos por Asclepíades. Asclepíades nasceu em Bursa no ano de 120 a.C. Ele era um médico. Asclepíades dizia que a urina chegava à bexiga em formato de vapor e lá se condensava. Para contradizer isso, Galeno laqueou os uréteres e constatou que, enquanto a montante se distendia com a urina, a jusante, a bexiga, permanecia vazia. Com esta elegante demonstração, ficou a saber-se que a urina era realmente produzida pelos rins. O Renascimento trouxe à medicina duas figuras famosas. Primeiro, vamos falar de Vesalius. Vesalius nasceu na Bélgica no ano de 1514 e era considerado o pai da anatomia moderna. Ele compreendeu muito mal os rins e fez uma descrição claramente fantasiosa. Ele disse que os rins eram órgãos ocos que eram separados em 2 compartimentos por uma membrana semelhante a um crivo. Outra figura famosa foi Paracel. Ele nasceu na Suíça no ano de 1541 e era um médico. Ele teve a ideia de fazer uma análise química da urina, mas, limitado pelos conhecimentos da época, suas ideias não deram grandes resultados. Com o microscópio, novas perspectivas se abriram para o conhecimento dos rins. Foi então que Malpighi descreveu os glomérulos que têm seu nome, os quais chamou de glândulas. Sem suspeitar de que se tratava realmente de tufos capilares, foi ele que iniciou a era da anatomia microscópica dos rins. Foi preciso esperar mais de um século para que Bowman, anatomista e oftalmologista, nascido em Nantwich, na Inglaterra, no ano de 1816, descrevesse a cápsula que também tem seu nome e as estreitas relações dessa cápsula com o glomérulo e o tubo renal. Isso foi um grande passo para desvendar a estrutura dos rins. Contudo, ao tentar usar esses conhecimentos para explicar a formação da urina, Bowman limitou-se a especular sobre uma possível secreção tubular que não se fundamentava em qualquer demonstração. Só depois desses acontecimentos ficaram criadas as condições para começar a desvendar a fisiologia renal. O início do século XX iria ficar marcado por uma figura que anuncia a moderna fisiologia renal, Arthur Cushing. Arthur Cushing nasceu em Forshaberry, no Reino Unido, em 1866, e ele era um farmacólogo. Arthur Cushing fez sua primeira e clara distinção entre 2 processos da formação da urina: o processo de filtração e o processo de reabsorção. A partir daí, o terreno estava preparado para o trabalho de outros fisiologistas que iriam desvendar os segredos da função renal que conhecemos hoje. Há milhões de anos atrás, os seres vivos abandonaram a água salgada para se aventurar na água doce e logo depois na terra firme. Passando um tempo, a evolução proporcionou que estes criassem um mecanismo na qual poderiam tanto conservar a água quanto eliminá-la. Por isso, assim como os nossos rins transportam diversas soluções, existe outro mecanismo que auxilia no processo, como o glomérulo de Malpighi.
que funciona como um aparelho de ultrafiltração, e o tubo proximal, cuja função é a reabsorção. Apesar de ser muito estimulante para o ponto de vista intelectual, não modificava a capacidade de influência à capacidade de evolução das doenças renais, especialmente quando atingia a uremia terminal, e na época não possuía disponibilidade de métodos mais eficazes, ocasionando o óbito dos pacientes. Então, entraram os rins artificiais, partindo de uma membrana semipermeável que ficava entre o sangue do doente e um banho de diálise. Essas máquinas conseguiam manter a composição normal do plasma e também dos líquidos intersticiais, que banham as células do organismo. Era exposto então que os rins normais possuíam um mecanismo desproporcional, e isso resultou em um melhoramento tecnológico, que possibilitou que os rins artificiais se tornassem mais operacional. O fascínio que a função renal tinha exercido sobre os estudiosos ia se perdendo. O tempo agora era das eficientes e bem organizadas linhas de montagens preparadas para levar o sangue à urina. Então, foram criadas diversas máquinas de diálise para tratar de problemas de insuficiência renal. Vimos como foi longa e complicada a saga a partir da total ignorância acerca do funcionamento do rim, que nos trouxe um vasto conhecimento com as modernas tecnologias no final do século XX. Foi um percurso cheio de hesitações e zigue-zague. Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. Se inscreva e deixe seu gostei no canal do professor Gabriel. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Espero que sim. Esse vídeo é a produção dos alunos Beatriz Gonçalves, Érica Coelho, Erivaldo Bastos, Leandro Oliveira e Sara Cristina, licenciados do curso Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a mando do professor Gabriel Ribeiro. Beijos, até a próxima!